A paz do Senhor Jesus, boa tarde, oh glória, hoje eu consegui fazer a leitura mais cedo, Deus seja louvado por essa oportunidade que Ele tem nos concedido, para a glória do nome dEle. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa misericórdia, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, Senhor, porque até aqui, as tuas mãos que é poderosa, tem nos sustentado. Eu quero, ó Pai, em nome de Jesus te pedir sabedoria, Senhor, conhecimento, assim como o Senhor deu a Daniel, Pai. Assim como o Senhor encheu de sabedoria, deu conhecimento. Meu Deus querido, assim como o Senhor, ó Pai, alcançou tantos homens como José. Assim como o Senhor, ó Deus, conduziu Moisés. Assim como o Senhor, Pai, fez com que homens, Pai querido. Meu Deus, como Davi, Pai. Meu Deus, fosse homens, Senhor, conhecidos, Pai querido, e que fosse homem segundo o teu coração. Que nós, Senhor, sejamos, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus amado, aleluia. Ah, Senhor, conhecidos não na terra, mas conhecidos no céu, Pai. Pelo nome, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos cumprir, Senhor, todas as ordenanças bíblicas, Senhor, para a tua glória. Dai-nos sabedoria. Amém? Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 10. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os teus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, ele lhes rapou metade da barba, ele lhes cortou metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, enviou encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram 2 ciros, dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os filhos de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a frente de batalha, porque diante e por detrás escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas nossas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer os seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios. Eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer
E fez sair os sírios dos que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, chefe do exército de Adadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalos também, ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Adadezer, que haviam focado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. E aconteceu, capítulo 11 de 2 Samuel, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi a perguntar por que esta mulher. Por aquela mulher. E disseram, por ventura não é esta Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias à casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém até aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde eu sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi e morreram. Também Urias o heteu. Então enviou-mo Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. Sucedendo que o rei se encolerize e te diga, por que você chegaste tão perto da cidade a peleja? Não sabeis vós que havia de tirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete?
Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? E por que vos chegastes ao muro? Então dirás também, morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, entrou e o fez saber tudo a Davi, porque Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós. E saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça tua peleja contra a cidade, e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou ao seu senhor. E passando o nojo, enviou Davi, e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e lhe deu um filho, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Vamos lá para Mateus. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 15. Diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Não estavam nas mãos quando comiam? Ele, porém, respondendo, disse: por que transgride vós o mandamento de Deus pela tradição? Porque Deus ordenou, dizendo... Peraí, gente, eu acho que eu estou lendo o que eu li ontem. Não, é capítulo 16, perdão. Mateus, capítulo 16. Olha eu fazendo confusão. E chegando-se os fariseus, capítulo 16 de Mateus. E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe... quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabei a diferença, a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se pão. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falai a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às portas da Cesareia de Filipe, interrogaram os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou outros dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e de ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renunciar-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17 de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a João, Tiago, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis aqui uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os seus discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curar. Esse Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus os demônios, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá,
e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristecerão muito. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os atributos ou imposto? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe que subir e abre-lhe a boca. Encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Capítulo 18 de Mateus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e lhe submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é misto que vem o escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos. Seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem estiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu pai, irmão, pecar contra ti, vai, repreende-o, e entre-te ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou em meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer
contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o seu senhor, daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passava. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo mau, vado, perdoei-te toda aquela dívida, porque suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão com as suas ofensas. Amém. Deus te abençoe.